5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, gente? E aí, pessoal? E aí, Bá? Hoje o tema tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo agora, iniciozinho de agosto de 2024, né? Olimpíadas rolando em Paris. E nós vamos fazer o quê? O que nós vamos falar hoje, Prof. Bá? Hoje nós vamos falar sobre o papel do balé clássico nas ginásticas artística e rítmica. E, gente, olha, eu tava até falando com a Tati, coincidentemente, hoje, dia 5 de agosto, a Rebeca Andrade ganhou ouro no solo na ginástica e eu consegui assistir. Foi lindo demais, ela conseguiu chegar ao primeiro lugar no pódio e ver a Simone Biles em segundo, foi muito legal. Apesar que eu adoro a Simone Biles também, ela é uma grande atleta, mas ver o Brasil em primeiro é bom demais, né, Tati? Ai, é muito bom, não? A Rebeca merece muito e a Rebeca, ela tem uma coisa assim muito, a gente sabe de toda a luta, aliás, assim, que todas as ginastas, né, enfrentam ela, a gente sabe que tem origem humilde e todas as dificuldades que a família dela também sofreu para que ela conseguisse ir para ginástica, mas é muito bacana a gente ver essa evolução e essa conquista, né? E a Rebeca é gente como a gente também, né? Com certeza, e a gente tá começando a virar o país da ginástica, não só do futebol. Eu me alegro muito com isso, porque eu acho que o Brasil é tão grande e a gente pode ser o país de vários esportes, não só do futebol, mas do vôlei, da ginástica, do balé, enfim. Acho que tem espaço pra todo mundo. Tem espaço, ó. Só falta patrocínio, viu, patrocinadores? Vamos se coçar, como se diz, né? Pra que a gente possa, clubes e tudo mais, pra que a gente possa investir cada vez mais nesse esporte que traz muito orgulho e cada vez mais vai trazer, mas a gente tem que lembrar que precisa sim de incentivo para que as nossas ginastas possam seguir brilhando por aí, né, Bá? Sim, com certeza. Então, gente, nós vamos começar, então, falando um pouquinho sobre a ginástica artística e depois a ginástica rítmica e a influência, o papel, o que as ginásticas têm a ver com o nosso queridíssimo balé clássico, né, Bá? Então, a ginástica artística é diferente da rítmica e está nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição no ano de 1896. Na ginástica artística, os movimentos são focados no equilíbrio, na agilidade e na força atlética. As competições são individuais e por equipes, femininas e masculinas. Para os homens, são 6 provas: individual geral, por equipes, solo, barras paralelas, barra fixa, argolas, cavalo com alças e salto sobre a mesa. Já para as mulheres, existem 4: individual geral, por equipes, trave, solo, barras assimétricas e salto sobre a mesa. Por outro lado, a ginástica rítmica é uma prática recente e feita exclusivamente para mulheres. Apesar de ter ganhado a chancela oficial da Federação Internacional de Ginástica, que é o UFG, em 1962, a sua estreia nas Olimpíadas ocorreu apenas na edição de 1996. Então, gente, na ginástica rítmica, as ginastas devem conquistar os jurados com uma apresentação combinando movimentos de ginástica e dança com o uso de 5 aparelhos: o arco, bola, corda, fitas e massas. E os pontos obrigatórios a serem observados durante a apresentação são os elementos corporais, como o equilíbrio do corpo, a flexibilidade e as rotações. Então, assim, no meu achismo, eu acredito que a diferença bem particular entre as duas é a questão dos movimentos que traz ali a dança, né, Tati? Porque a ginástica artística, ela tem muita força, né? Aqueles saltos, aqueles aparelhos, e a rítmica é algo mais... não que elas não utilizem a força, mas eu percebo que tem mais dança, o balé eu vejo mais presença coreográfica,
Porque na ginástica Sim. artística tem o solo, mas, por exemplo, o cavalo, as argolas, né? O salto sobre a mesa, isso já é algo bem mais específico da ginástica artística que não tá presente na rítmica, né? Exatamente. Eu acho assim, a gente já vê nos corpos das ginastas uma diferença muito grande. E justamente essa diferença, ela é quase que, vamos dizer assim, consequência da prática. A ginástica artística, que era conhecida como olímpica, né? E agora é artística, porque desde que houve a entrada, então, da rítmica, cada um tem um nome. Tiveram essa divisão. Então, a artística, os corpos dos ginastas e das ginastas são super fortes e musculosos, porque os elementos de dança, eles estão ali como algo a mais, algo que vai dar o lado artístico do que eles apresentam. Mas o foco é na força, é no equilíbrio, é nessa agilidade, nessas super piruetas girando no ar, salto mortal. E já na ginástica rítmica, a gente vê então que as ginastas têm uns corpos com aquele corpo bem tradicional, muito parecido com aquele corpo bem tradicional da bailarina clássica, né? Sim. Elas têm linhas super alongadas e a pontuação, óbvio, elas têm que ter uma destreza, porque além de tudo, elas têm que trabalhar com objetos. E quem trabalha com objetos já tentou fazer um malabarismo algum dia na vida, gente? Sabe, né, que não é nada fácil. Então, além delas terem todos os movimentos da dança, e tem vários que são muito parecidos com o balé, elas têm que ter domínio sobre esse objeto. Então, é quase que um balé de alta performance com o uso do objeto ainda. Então, não é só o fouetté, tem que fazer o fouetté, jogar a bola e pegar antes dela cair no chão. Ou seja, dificuldade master, né, Bá? Não, dificuldade total. E a gente percebe que na ginástica rítmica em particular, o balé contribuiu significativamente para a flexibilidade, a graciosidade e a leveza desses movimentos que são características essenciais dessa modalidade. Porque então, gente, os primeiros passos de uma ginástica rítmica, de uma ginasta rítmica, muitas vezes começam com o balé, que ajuda a desenvolver a postura correta, as posições fundamentais para os movimentos desta ginástica. Além disso, muitos dos movimentos da ginástica rítmica são semelhantes ou até idênticos aos balé, que foi o que a Tati falou, a questão dos fouettés, das piruetas e a execução de movimentos mais complexos com a questão destes acessórios. Então, a gente consegue perceber muito essa similaridade que tem entre o balé e a ginástica. Eu, inclusive, toda a minha família, porque eu acredito que eu sou uma das poucas bailarinas na minha família. E toda vez que passa ginástica rítmica, todo mundo me manda uma mensagem: eu vi a ginástica, lembrei de você. Mesmo que a gente sabe que não é igual, mas é bem similar os movimentos. E elas têm aulas de balé, sim. Eu sei porque o meu amigo Gilber, que mora no Chile, ele foi professor, eu não sei se ele ainda é, mas ele foi por muitos anos professor de balé das ginastas chilenas e da ginástica rítmica. Sim. E ele também tinha esse grande papel de trazer essa leveza, essa flexibilidade que elas precisam na hora das sequências coreográficas delas nas Olimpíadas, principalmente. Né, Tati? E a respiração, gente, é outro aspecto importante onde o balé influencia ambas as modalidades, tá? A respiração diafragmática, que é comum no balé, é essencial para uma execução fluida e para manter a concentração durante as rotinas de ginástica, tá, gente? E assim, ó, eu pesquisando sobre esse assunto, eu vi que pro pessoal da ginástica artística, que é a ginástica da Rebeca, eu vi que as aulas de balé entram principalmente a questão dos exercícios de de barra, tá? Porque é justamente para que as ginastas tenham essa concentração, esse conhecimento, esse domínio do corpo e um alinhamento. Sim. Que é diferente da ginástica rítmica, né? Que a ginástica rítmica explora ainda mais a fundo esses movimentos do balé. E na artística eu vi que eles dão um foco bem grande, então, pra barra. Não, e o legal é que você consegue perceber como que o balé pode ajudar a questão também da mobilidade. Mesmo que os ginastas
da artística, eles trabalham muito a questão da força, mas eles são extremamente flexíveis. Então, os músculos, eles não atrofiam a parte da mobilidade deles. Porque a gente sabe que quanto mais a gente treina, principalmente musculação, a gente acaba perdendo um pouco de flexibilidade. Então, isso também ajuda muito eles a poder ter essa mobilidade, essa flexibilidade na execução dos movimentos. Porque, principalmente na hora dos saltos, daquelas barras assimétricas, que elas têm que estar com as pernas muito esticadas, com a cabeça lá no joelho, que eu acho aquilo, assim, incrível. A gente percebe que, além de força e músculo que eles também têm isso desenvolvido. Então, eu acredito que a gente pode concluir que o balé é uma disciplina enriquecedora para estes ginastas. A gente também pode trazer, se vocês quiserem, outros esportes que os atletas utilizam o balé para ter essa flexibilidade, leveza. E a gente percebe também quando vai pro solo. Aquela ginasta que tem uma expressão facial mais leve, mais dinâmica. Com certeza, ela dá muita atenção a isso. E, assim, no meu achismo, né? Acredito que o balé tenha grande influência disso. Ou a dança, né? Que ela possa praticar. Sim, inclusive... Sabe que isso é uma coisa na artística, é uma coisa que às vezes me incomoda, essa seriedade das ginastas nos solos, né? Porque a gente sabe que o solo é sim a parte dos equipamentos que mais tem o lado artístico. E quando esse lado não é contemplado, porque a gente sabe que as linhas são um pouco diferentes do balé, mas tem essa questão assim, meu Deus, às vezes as músicas dos solos são lindas, diferenciadas, cheias de nuance, né? Então eu acredito que cada vez mais, aqui fica até uma crítica minha, pessoal, tá, gente? Uma coisa que, baseada na minha opinião como professora, como, né, a adoradora do balé e praticante, que o lado artístico pode ser ainda mais bem explorado, porque a gente sabe que é um esporte, né? E nas Olimpíadas as ginásticas são bem caracterizadas como esporte, com muitas características artísticas. Então eu acho que o lado artístico pode ser mais explorado ainda, que é uma crítica e às vezes que a gente vê até mesmo no balé clássico, né? Que o balé cada vez foi ficando mais difícil e às vezes o que importa é mais o número de fouettes que a bailarina dá do que todo aquele movimento dançado, toda aquela energia, toda aquela interpretação, né? Aquele envolvimento que ela traz pro público, pra plateia, às vezes cai em detrimento da super técnica, que é o lado mais esportivo. Então, eu acho que na ginástica é esporte, começou, né, 100% como esporte, mas se tem elementos artísticos, eu acho que poderia ser mais bem explorado. Eu tô achando que tá faltando umas aulas de teatro para essas ginastas. Eu também, ainda mais para os países que você percebe que o pessoal lá é mais frio, é mais sério, tipo as chinesas, o pessoal a Rússia não tá participando ainda nesses Jogos Olímpicos, mas eu lembro que elas eram muito sérias, o pessoal soviético, né, é um pessoal um povo mais sério. Aí você olha pra Rebeca, ela lá com aquele sorrisão e requebrando naquela música de funk maravilhosa do solo dela. É bem diferente, E as americanas também, dá pra perceber que elas são bem ativas, assim, na expressão. Eu acho bem bonitas as americanas dançando também. Mas é isso. Porque são países que já têm uma tradição, né, de ter esse caráter mais artístico, mais interpretativo, mais over, mais exagerado, né? E eu acho que fica muito bacana, certo? Mas são nossas opiniões, né, gente? Se alguém daí, ó, da comissão organizadora dos jogos estiver nos ouvindo, Confederação de Ginástica, fica a dica aí, pessoal. Isso, se manifestem, como diz a Profitati, se manifestem. Então é isso, pessoal, esse foi o 5678 Podcast. Deixa aqui nos comentários sugestões do que vocês acharam deste tema, se vocês querem ver
outros esportes que utilizam o balé clássico para aprimorar a técnica, por aqui a gente pode estar trazendo. E não deixa de seguir o nosso perfil no Instagram, @5678podcast. A gente adora compartilhar não só os nossos episódios aqui no Spotify, mas também as nossas vivências, videozinhos, coisas bem legais que a gente coloca lá no Instagram. Vai lá, conversa com a gente e deixa o seu like, tá bom? Beijinho! É isso aí, gente. Até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau!